de alta relevância, que é um teste de laboratório, teste de padrão, que é o teste CD4, que para muitos é como se fosse uma inovação, inclusive é para nós, o aparecimento deste nome, CD4. E para nós falarmos do teste CD4, temos que obrigatoriamente falar da imunodeficiência criada pela infecção VIH. Podemos dizer que existem dois tipos de defesas no organismo, que é a defesa celular e a defesa humoral. O linfócito T é o elemento que surge para qualquer situação onde existe uma infecção, uma penetração de elementos estranhos no organismo, e aparecem os linfócitos T como linfócitos auxiliares de defesa. Os primeiros pronunciamentos celulares de defesa partem dos linfócitos T. E nestes primeiros pronunciamentos existem elementos de defesa que têm na sua superfície um dispositivo antigénico chamado receptor CD4. Este receptor CD4 é que é o elemento eleito ou selecionado pelo vírus VIH para a sua inoculação e destruição. Automaticamente, a partir do momento em que o vírus VIH penetra ou tem contacto ou interage com este elemento CD4, que é a nossa primeira defesa, causa a sua destruição. Causando a sua destruição, vai fazendo a depleção, ou seja, a diminuição da nossa condição defensiva. E automaticamente vai predispor o surgimento das infecções oportunistas, dando característica ao estadio de seropositividade ou de SIDA. O CD4 é simplesmente aquele elemento celular que é diagnosticado em laboratório, em sangue fresco, onde nós podemos, a partir dele, definir qual é o estadio da doença. A partir dele podemos definir que tipo de diagnóstico diferencial podemos fazer. A partir dele podemos definir que tipo de infecções oportunistas podem surgir nesta fase ou neste nível de CD4, para nós podermos aferir qual é a profilaxia direcionada para aquele grau de CD4 ou aquele nível de CD4. O CD4 tem valores normais, que vão para aí, dependentemente de alguns parâmetros internacionais, tem valores normais que vão para aí dos 800 aos 1400, ou aos 1040, ou dos 500 aos 2040. Mas que no indivíduo infectado pelo VIH, como não há uma resposta do organismo para poder travar o desenvolvimento da infecção, há uma diminuição gradual do CD4. Por isso, o CD4 é aquele elemento que para nós seria o elemento que faria frente à infecção VIH. CD4 é um teste que também complementa um outro teste, que faz parte desta dualidade de exames para a infecção VIH. Complementa o chamado teste de carga viral. CD4 traduz as defesas do organismo e a carga viral traduz a infecção pelo micro-organismo que é VIH no organismo. Portanto, a infecção que ataca o CD4. Na nossa forma de trabalho, nós monitorizamos o CD4 como uma frequência trimestral, ou pode ser por uma frequência semestral, ou inclusive pode ser por uma frequência menor, dependente do estado da gravidade, da condição do indivíduo infectado. Há uma tendência ansiosa do indivíduo infectado querer logo saber o seu CD4. E quase todas as vezes que vai ao encontro com o médico, há preocupação em saber, doutor, como é que está o meu CD4? E muitas vezes há aquele aspecto comparativo de o meu CD4 está mais baixo do que o da outra pessoa, e então se calhar estou mais próximo do fim, será que é isso? É importante nós percebermos que há variações que envolvem esta contagem de CD4. E as variações nos traduzem dois aspectos. O próprio CD4 tem uma condição qualitativa e uma condição quantitativa. E para nós termos uma resposta
eficaz, é preciso que tenhamos as duas condições bem pronunciadas. O que quer dizer que se um indivíduo tiver um CD4 alto, não implica automaticamente que esse indivíduo esteja com condições de defesas melhores do que o outro, que pode ter um CD4 inferior. Estamos a respeitar o aspecto qualitativo. E nem sempre o aspecto quantitativo é o definidor da sua condição. Por isso, é importante que a interpretação de CD4 seja uma interpretação com avaliação de todas as outras condicionantes que o envolvem. Por exemplo, pode haver uma precipitação médica em fazer um pedido de CD4, naquela condição onde o paciente, por exemplo, está gripado. As infecções, algumas infecções têm uma tendência a fazer diminuição das defesas. E não seria de bom tom que se fizesse o exame nesta altura. Portanto, era importante sempre esperar que se dê um equilíbrio físico ao indivíduo e que depois, aí, oportunamente, se faça o teste CD4. Mas é o teste que, a priori, nos define, para além da condição clínica, nos define se nós devemos ou não devemos já começar a fazer o tratamento antirretroviral. Um aspecto importante é que o CD4 é aquele elemento que, para nós, pode se apresentar como um elemento importante na nossa conduta médica e que é importante que nós tenhamos o cuidado de poder também saber qual é a nossa condição de aparelhagem de laboratório, para nós termos a certeza se de facto este exame nos dá confiabilidade ou não. E outro aspecto importante é, quando nós, por exemplo, sabemos que o indivíduo infectado pelo VIH tem um CD4 que permite iniciar a terapia antirretroviral, nós começamos a terapia antirretroviral e depois precisamos saber qual é a resposta dessa terapia. E o CD4 vai ser aquele elemento que nos vai poder dar, aqui a nosso nível, vai nos poder dar qual é a evolução da infecção para que, de facto, nós podemos dizer que a terapêutica utilizada está a ter uma resposta esperada. E às vezes há precipitação no pedido de CD4. É importante nós darmos um espaço. Este espaço vai aí num período de 6 meses, pelo menos, como um período concebido e esperado uma resposta satisfatória que nos permite depois avaliar se de facto a nossa conduta tem sido uma conduta merecedora. Isto porquê? Porque quando se começa um tratamento antirretroviral, vão-se buscar dois aspectos. O primeiro aspecto é a redução da carga da infecção. Portanto, seria então aqui a carga viral o elemento melhor medidor da resposta terapêutica. Mas, porquê? Porque a resposta é mais rápida para a queda da carga viral.